estamos aqui em mais uma gravação do programa Código de Honra, um programa do Instituto dos Advogados de São Paulo em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje temos aqui o Dr. Roberto Armelin, da PUC São Paulo, graduação, mestrado e doutorando, e filho de um querido professor, Donaldo Armelin. O Dr. Roberto Armelin é advogado, mestre, professor de processo civil e processo desportivo na PUC São Paulo. Foi assessor jurídico do São Paulo Futebol Clube, que é uma das coisas que ele mais gosta. Presidente da Comissão Desportiva do Instituto dos Advogados, membro do Conselho Superior da FEComércio e do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, IBDE. Hoje nós vamos tratar do tema a ética, compliance no esporte, dentro e fora do campo e nas quadras. Roberto, o importante é vencer e não competir. Isso ainda vale? Esse lema do educador francês Pierre de Frédy, mais conhecido como Barão de Coubertin, que foi idealizador dos Jogos Olímpicos Modernos, ainda vale? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui conversando com você, o convite do IASP, do Tribunal. Um prazer, uma honra. É sempre uma honra atender a qualquer chamada do IASP, do presidente Zé Horácio, um querido amigo. E para falar de esporte e falar do direito. Eu costumo dizer que falar do esporte e do direito juntos é unir o útil ao agradável. Com certeza. Essa expressão do Barão de Coubertin, o importante é competir mais do que vencer, obviamente ficou para o passado de uma época do esporte como um passatempo lúdico, né? São vários os esportistas profissionais que fazem trocadilhos com essa expressão, porque quem compete, não compete para não vencer, né? O Ayrton Senna tem uma frase muito interessante, aliás não se sabe se foi o Senna ou o Piquet que disseram a frase, mas que o importante é vencer, sim. Que o segundo colocado, na verdade, é o primeiro dos últimos, que só vale ser o primeiro. O Dunga, ex-treinador da seleção, também tem uma frase no sentido de que, eu não me lembro exatamente, mas que só diz que o importante é competir quem efetivamente nunca perdeu. Uhum. Então nós vivemos uma época do esporte e da profissionalização do esporte, que a competição é fundamental. Uhum. E que todos se preparam, sim, para vencer. Uhum. Foi muito importante o Barão de Coubertin, né, quando ele ressuscitou os Jogos Olímpicos e trouxe uma organização para o esporte naquela época, mas hoje a era é completamente diferente. É importante competir para a escola, para o esporte educativo, o esporte enquanto ferramenta social, mas o esporte profissional, competitivo, ele é feito para vencer. Uhum. Então, e o fair play desportivo, como é que fica nesse caso, né? Porque em um mundo de transformação digital como a gente vive hoje, com 30 câmeras que tem às vezes num jogo, com celulares, com pessoas gravando, filmando, quer dizer, como é que o atleta vai querer ou encobrir de certa forma ou algum erro que está sendo cometido ali e aplicar o famoso fair play aí? Isso é possível ainda? Como é que fica? A discussão do fair play eu diria que é muito rica. Uhum. A gente poderia ficar horas aqui falando de fair play, eu sei que a gente não tem esse tempo. O fair play, no fundo, ele tem as suas raízes numa questão cultural, do meu ponto de vista. As pessoas têm ou não têm fair play muito por conta do ambiente em que nascem e se desenvolvem, né? Quem jogou algum esporte sabe que existe uma malandragem esportiva. Uhum. Mas a questão ética de isso ser bom ou ruim é uma outra coisa, né? Isso obviamente não é bom. O esporte ele é exemplo para a juventude, ele é exemplo para as crianças. Então quanto mais bons exemplos o esporte profissional, o esporte que tem uma transmissão gigante como tem o futebol, quanto mais bons exemplos nós tivermos, melhor vai ser para a sociedade como um todo. Então a gente até entende alguns lances desportivos em que o fair play acaba sendo deixado de lado, mas é muito importante que aumentem as situações em que os atletas demonstrem sim o fair play, porque é importante vencer. Vencer é o mais importante, mas vencer com fair play é melhor. Uhum.
porque é como se ficasse uma mancha, né? Um asterisco, como se dizia muito por aí. Existem muitos casos na Europa de situações de fair play, de atleta que num lance o árbitro marcou o pênalti, ele levantou e disse que não foi pênalti. Claro que isso é raro ainda, mas é muito importante. O esporte é ferramenta de inclusão social, é exemplo para a juventude. Quanto mais fair play em campo, em quadra, nós tivermos, melhor vai ser para a sociedade e para o esporte. E com relação ao doping, o doping é uma questão que nas Olimpíadas, principalmente para nós que estamos fora do esporte, leigos, né, é uma coisa que sempre chama muito a atenção, né, de seleções inteiras de países como Rússia, né, que acabaram ficando de fora por causa de doping, né? Você acha que existe um processo efetivamente eficaz para combater o doping, seja no atleta, dirigente, técnico ou na equipe médica? O doping é fraude. O doping é péssimo. O doping é uma coisa horrorosa e com o doping não pode haver flexibilização e tergiversação. Todos têm que agir para evitar o doping. Hoje nós sabemos coisas que a gente suspeitava que a Alemanha Oriental, que a União Soviética da época faziam com atletas. Vemos o que aconteceu com algumas atletas femininas, principalmente, que sofreram, enfim, tomaram doses altíssimas de testosterona e etc. O doping é porque sem aquela ajuda química, aquele atleta não teria aquele desempenho. Ben Johnson e tantos outros. Existe também, a ser ponderado, o chamado doping social. Né? Tem algumas situações de atletas que foram flagrados com maconha. Então, existem substâncias que melhoram o desempenho e existem substâncias que são proibidas por conta do mau exemplo. Mas, de toda forma, o doping tem que ser combatido com todos os recursos, sempre, porque viola o fair play e é fraude. Acaba tornando o atleta mais poderoso, né, do que ele seria sem a utilização da ajuda química, vamos dizer assim. Fraude o resultado. Pois é. Né? E o elemento essencial do esporte é a imprevisibilidade. Uma característica do esporte é a imprevisibilidade. Nem sempre o melhor vence, mas o vencedor tem que ser merecedor na disputa desportiva, não em decorrência de uma vantagem fraudulenta, como o doping. Então, falando exatamente na questão da imprevisibilidade, como é que fica a combinação dos resultados com ou sem apostas, que pode definir o resultado de um jogo, o match fixing? Então, mais uma fraude, né? O doping, você tinha me perguntado como cuidar, como evitar o doping. O doping é tecnologia, é o mesmo problema do hacker. Assim como os hackers procuram tecnologias, formas mais avançadas de não serem flagrados, o doping é a mesma situação. O match fixing, a combinação de resultados, também é uma fraude. Mas não acontece tanto a hipótese antiga da mala preta, de se comprar os atletas para vender o resultado. Acontece menos, embora, enfim, alguns casos acabem surgindo. As casas de aposta têm usado muito os jogos para fazerem muito dinheiro fora do Brasil, inclusive. Nós tivemos aqui o caso famoso do árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que no Brasileirão de 2005 alterou alguns jogos. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava vendendo o resultado, nem sempre alterando. Às vezes ele prometia e não entregava, mas por uma questão de dinheiro, né? E aposta. Então, as casas de apostas, ou a simples situação de aposta, é uma causa de preocupação. A aposta em si não é problema. O problema é a combinação entre os apostadores e os atores. Mas, efetivamente, acontece. E existem ferramentas muito interessantes, tecnológicas, que mapeiam o andamento das apostas e indicam uma situação potencialmente fraudulenta. É muito interessante, mas assim como fraude, o combate tem que ser incessante e nós nunca vamos acabar com doping e match fixing, mas nós vamos ter que lutar sempre, melhorar a nossa tecnologia e combater sempre.
E com relação ao fair play financeiro e à lei do Profut, a profissionalização do esporte ainda não é uma realidade brasileira. O que move os jogadores é a paixão. A prática do fair play ainda está muito longe de ser implantada no Brasil, do seu ponto de vista? O fair play financeiro é uma coisa muito complexa. De uma certa forma, a ausência de fair play financeiro acaba alterando um resultado desportivo. Porque, de que forma que isso acontece? Imagina o seguinte, um clube que é administrado de forma absolutamente responsável, só contrata atletas para pagar com o orçamento que tem. Não vai conseguir contratar os melhores atletas porque o seu orçamento é limitado. Portanto, não vai ter um desempenho desportivo destacado. Um outro clube que contrata quem não pode pagar, contrata os melhores jogadores, não paga, mas contrata os melhores jogadores, fica devendo. Monta um time excepcional, desportivamente, ele tem um desempenho fantástico, vence o campeonato. Então, faltou fair play financeiro. Ele deixa uma dívida muito grande, o outro responsável financeiramente acaba sendo prejudicado desportivamente. E aí você tem desdobramentos, porque quem ganha tem mais patrocínio, tem mais disposição de mídia, tem mais interesse, participa de outras competições, e aquele que não ganhou, que foi fair play, que praticou o fair play financeiro, acaba sendo prejudicado. Isso é muito complexo. Então, seria melhor praticar o fair play financeiro, quer dizer, correr o risco, porque a hora que você corre o risco, você consegue tentar levantar patrocínios e levantar o... Pois é, o equilíbrio dessa situação que é o grande desafio. Exato. Que é uma questão que esbarra no aspecto da gestão também. É muito difícil exigir do dirigente uma responsabilidade financeira absoluta. Ele não vai ter resultado financeiro competitivo, desportivo, ele vai ter um prejuízo desportivo. E ele tem os seus torcedores. Ser dirigente não é fácil. Eu me lembro de um grande dirigente, Marcelo Portugal Gouveia, que ele dizia que o grande desafio era conseguir equilibrar a racionalidade do gestor com a paixão do torcedor. Com certeza. Esse ponto de equilíbrio é quase impossível, mas quem mais se aproximar vai conseguir ter o melhor resultado de gestão. Quem você acha que hoje pratica melhor isso? Olha, nós temos várias situações no mundo e no Brasil. Nós temos o caso do Palmeiras, que saiu de uma situação muito difícil financeiramente, com um presidente que fez uma bela gestão, o presidente Paulo Nobre, lá da PUC também, e deixou uma situação muito boa. O Flamengo agora também tem uma nova forma de gestão e está produzindo resultados. Enfim, o fato dos clubes serem entidades sem fins lucrativos, entidades associativas, em si não é um problema. É necessário que todos os clubes consigam implantar métodos de gestão mais eficientes e profissionais para poder colher resultados. Só que o resultado não é só financeiro, é competitivo, é desportivo. Esse é o grande desafio, conseguir equilibrar resultado financeiro com o esportivo. E como é que fica, do seu ponto de vista, essa questão quando você trata de clube social sem fim lucrativo, como são os clubes, por exemplo, na cidade de São Paulo, o Paulistano, Pinheiros, o Paineiras do Morumbi, o Hebraica, enfim. Ou você vê onde não existe de verdade, em alguns deles até tem uma profissionalização já, em outros não. Como é que acontece isso? Como é que é possível organizar a questão de incentivar o clube, do atleta a participar e não receber, ou é inevitável que aqui no Brasil tudo passe a ser uma gestão profissional? E mais, como acontece isso nos outros países, na Europa, nos Estados Unidos? Você tem noção? É uma pergunta bastante abrangente, mas vamos tentar colocar por partes. Primeiro, o clube associativo em si não é problema, como eu havia comentado antes. Na Espanha, por exemplo, Real Madrid e Barcelona têm estruturas associativas e formas de gestão que produzem resultados financeiros e desportivos excelentes. Na Inglaterra, a maioria dos clubes são sociedades anônimas. Enfim, cada país pode ter sua peculiaridade. Nos Estados Unidos são franquias, são ligas fechadas. A grande ferramenta é a gestão.
do meu modesto ponto de vista. Quanto melhor, quanto mais eficiente for a gestão, melhor vai ser o resultado. Então, não ter fins lucrativos não é um problema. Aqui no Brasil, inclusive, se a gente sair um pouco do esporte e entrar na área da saúde, nós vamos encontrar entidades sem fins lucrativos, hospitais, com um perfil societário muito parecido com clubes de futebol, que saíram de situações difíceis para uma eficiência, com eficiência de gestão, para resultados financeiros que retornam para o associado e para a sociedade significativos. Então, o tipo societário não é problema. O pulo do gato é a gestão eficiente profissional. Sempre, né? Do meu ponto de vista. Esse programa nosso é muito assistido por estudantes de direito e pessoas que estão procurando novas áreas de atuação, de conhecimento. O que você pode deixar de recomendação? É uma área boa para se trabalhar? Tem campo? Você faz parte do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Profissional. E nós estávamos conversando antes, você estava dizendo que tem uma porção de jovens fazendo negócios aí, uma questão muito diferente. O que você pode dizer a respeito disso? Bom, como eu comentei no comecinho, né, trabalhar com esporte e com direito é unir o útil ao agradável. Então é sempre muito gostoso, mas não é muito simples. Né? E tem campo de trabalho para o advogado? Tem campo, porque existem vários players e tem muita situação que não tem assessoria jurídica. Né? A gente fala de futebol e esportes mais profissionalizados, que giram mais dinheiro, que é onde tem mais receita, mas todas as modalidades desportivas olímpicas necessitam de assessoria jurídica. Né? Todos os atletas necessitam de assessoria jurídica. É claro que o PIB do futebol, do automobilismo, acabam concentrando muito mais interesse de profissionais em torno desses esportes. Mas tem muita necessidade de assessoria para melhorar a estrutura societária e de organização de todas as entidades associativas e desportivas. E o interesse dos próprios jogadores também, dos profissionais, né? Nós temos muitos atletas. Os atletas, mesmo os atletas de futebol, tem muito atleta que passa necessidade. Então, tem muito campo mesmo. E o direito desportivo, eu costumo dizer, no fundo, ele pode existir ou pode não existir, dependendo da ótica que você analisar. Ele pode ser um novo direito ao qual se aplicam noções de todos os outros campos do direito, ou ele pode ser o esporte, pode ser visto como um esporte, espraiando as suas características para todos os ramos do direito. Então, quando a gente fala de direito esportivo, na verdade, nós vamos necessitar de um pouco do conhecimento de todos os ramos. Direito internacional, direito contratual, direito do trabalho, direito processual, direito administrativo, enfim, a formação do profissional de direito desportivo, ela é complexa. Nesse sentido, a PUC é um diferencial, a PUC São Paulo, que tem esse curso? Lá na PUC existem disciplinas na graduação, disciplinas optativas, mas na graduação nós temos. Eu ofereço processo desportivo, tem o professor Paulo Feus, que oferece desportivo. Nós temos um curso de pós-lato sensu, nós temos mestrado estrito sensu em direito desportivo, mas existem outras instituições também que tratam com muita responsabilidade do direito desportivo, e eu acho importante citar o primeiro instituto, o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, o IBDD, hoje presidido pelo amigo Leonardo Andreotti, que muito contribuiu com o estudo do direito esportivo no Brasil. E aqui no IASP a gente tem a nossa comissão, eu estou presidindo por... Até 2018 você está à frente? Enquanto o presidente me quiser, eu estarei à frente, e agora com grandes planos para a gente, enfim, tratar desse tema importante aqui nesse instituto histórico que é o IASP. Muito obrigada. Você tem mais alguma observação a fazer? Nosso tempo, infelizmente, está se encerrando. Eu quero até deixar um convite já para que você volte para nos contar mais quais são esses planos do Instituto, e a palavra é sua. Queria mais uma vez agradecer a você, ao IASP e ao Tribunal de Justiça. É uma alegria estar aqui nesse espaço.
E deixar a mensagem de que direito e esporte é unir realmente o útil ao agradável. É uma delícia. Eu tive a sorte de trabalhar por 12 anos para o meu clube do coração, que é o glorioso São Paulo Futebol Clube. Mas eu acho que a lição mais legal de transmitir para todos é que eu fiz muitos amigos nos meus adversários. Os advogados do Corinthians, do Palmeiras, dos clubes fora de São Paulo, do Santos, são todos meus amigos. Nós somos amigos. Que bom. Nós nos ajudamos. O esporte, portanto, ele traz a rivalidade, mas ele traz também a amizade. Em campo, um quer ganhar do outro, e só. O esporte é talvez a melhor ferramenta de benefício social que o Estado possa proporcionar à sociedade. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Roberto Armelin e deixá-lo convidado já para um próximo programa do Código de Honra, que é um programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, com o Tribunal de Justiça. Muito obrigada, até a próxima.